Olá, tudo bem? Meu nome é Luciano Moraes, esse é o canal Conversa de Violonista e estou aqui para conversar com vocês sobre duas formas de posicionamento da mão direita no violão, que é um assunto bastante polêmico, bastante suscetível de brigas, discussões e debates, né? E eu quero trazer algumas informações para vocês que são derivadas da minha experiência como violonista e como professor também, tá? Vocês não reparem o aspecto geral da coisa aqui? Eu estou gravando esse vídeo já depois da meia-noite, depois de um dia bastante cheio, mas as ideias são todas aqui na minha cabeça. Recentemente eu assisti um vídeo do David Russell, que me deixou com alguns conceitos aqui meio borbulhando, e tem hora que a gente tem que fazer o vídeo e divulgar, porque senão a ideia passa e a gente não tem tempo de fazer mais, né? Esse é um vídeo hands-on, que é como o pessoal aí os gringos costumam chamar de um vídeo para você fazer com, né, pra você acompanhar com o violão nas mãos, tá? Eu vou dar algumas sugestões de posicionamento. E como eu estou falando de duas formas de posicionamento de mãos, né, a gente tem que dizer logo de saída que eu não vou defender de maneira radical nenhuma delas, tá? É claro que eu tenho os meus próprios princípios e fundamentos, eu toco de uma determinada maneira, eu procuro colocar a minha mão de uma... Na verdade, isso também não é totalmente verdadeiro, porque dependendo de algumas situações a gente pode utilizar outras posturas. Mas como posição base, a gente tende a se organizar em torno das consequências de uma determinada postura, né? É, Agora, isso para mim, tá? Em relação aos meus alunos, em relação às pessoas que estudam comigo, que eu tenho a oportunidade de fazer um trabalho mais personalizado, mais detido, mais cuidadoso, né? Esse posicionamento vai depender de alguns fatores. Então, de cara, eu já tenho que dizer que esses fatores, né, a escolha que vocês vão tomar, número um, precisa ser feita em conjunto com o professor ou professora que está orientando, tá? Claro que pessoas que têm uma consciência corporal, que têm cuidado, né, que pisam leve, que pisam devagar nas sugestões que obtêm pela internet, elas podem chegar a algumas conclusões interessantes que vão aperfeiçoar suas práticas. Mas é sempre legal a gente ter alguém mais experiente orientando a gente ali no dia a dia. Sabe aquela pessoa que faz o trabalho de formiguinha, que te ouve toda semana, que lixa sua unha, que pega na sua omoplata, que põe você para pegar na mão dela para saber como que é o relaxamento, essas coisas. A aula de violão ela tem um pouco de uma observação física, né, que não tem muito como a gente ter de outra, assim, simplesmente pegando uma informação e utilizando, tá? Então, nenhuma orientação deste vídeo especialmente pode suplantar a orientação que vocês estão recebendo dos professores regulares, ou professoras, né, regulares. Isso é o número um, isso é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que a decisão que a gente toma por uma ou outra postura depende de alguns fatores que incluem predisposições psicológicas, expectativas de estéticas do que é a sonoridade, aquele tipo de música que a gente curte mais, né? A gente tende a se sentir mais estimulado, colhendo alguns elementos que são daqueles violonistas que a gente gosta, né? Se você gosta mais do David Russell, por exemplo, do que do, sei lá, do que do Pepe Romero, se é que é possível fazer uma escolha entre esses dois gigantes, né? Mas a gente tende a ter uma certa identificação com violonistas diferentes, né? Segovia, por exemplo, é muito diferente de Julian Bream. Julian Bream é muito diferente de John Williams, né? Todos maravilhosos, mas alguma coisa, né, ressoa no nosso coração mais por uns do que por outros. E a gente acompanhar alguns elementos da postura dessas pessoas reflete uma certa vontade de caminhar na direção também de um ideal estético, sonoro, tá? As coisas são ligadas, né? Tanto a postura está ligada à sonoridade, está ligada ao que a gente faz para adquirir aquela determinada sonoridade, tá? E por último eu quero deixar nessa breve introdução, né, uma noção que eu vou tratar no fim do vídeo, tá? Que é a noção de predisposições naturais, tá? Que é um fator que conta também no momento de a gente decidir qual afinal vai ser a posição que a gente vai utilizar, ou em torno de qual posição nós vamos assumir as consequências e desenvolver a nossa técnica dentro dessas consequências relacionadas a esta posição ou a outra posição, tá bom? Então guarda para o final a questão da predisposição natural, que a gente vai conversar com ela com um pouco mais de detalhe. Eu estou falando da posição do violão clássico, certo? Nessa postura, deixa eu até ajustar a câmera aqui para a gente ter uma ideia um pouquinho mais precisa. A gente tende a manter uma certa... manter em linha reta a linha dos ombros e a coluna, tá? Isso é uma coisa importante.
O braço repousa sobre o aro do violão de maneira livre, porque a gente utiliza muita movimentação ao longo da corda do violão. Se a gente toca aqui ou aqui, essa diferença de timbre não é só possível, mas ela é buscada pelos violonistas clássicos, né? Então a gente tende a deixar o violão numa posição em que o braço possa realmente se mover por toda a extensão da corda. O uso desta modesta flanelinha ajuda a gente, inclusive, a deslizar por essas diferentes posturas. Note que se eu saio daqui e venho para cá, né, essa movimentação do braço não tira o meu ombro do lugar. Isso tudo está mais ou menos descrito nas aulas de violão, nas aulas que eu deixei aqui no canal. Uns vídeos que estão lá no começo do canal, acho que tem 3 anos que eu fiz esse negócio, vestido de preto, assim. Pode dar uma conferida lá que eu falo bastante sobre esses elementos. Vou deixar a flanela de lado só para a gente ter mais liberdade para demonstrar quais são essas, afinal de contas, quais são essas duas posições, tá? A primeira delas remonta à famosa foto do Francisco Tárrega, que é uma fotografia dele tocando em um concerto já numa fase madura da vida, em que ele apresenta uma mão direita bastante inclinada, tá? É dessa foto que saiu a ideia de que os dedos precisam se posicionar em 90 graus em relação ao violão. O que significa esses 90 graus? É essa linha aqui, ó, essa linha que o indicador cria em relação à corda. 90 graus seria isso, entenderam? É mais ou menos essa a ideia, tá? Então a gente deixa a mão cair bem naturalmente, não pode forçar essa curva, tá? E deixa os dedos bem relaxados numa posição que vai inclinar o nosso pulso na direção aqui do polegar. É uma posição que permite ao polegar uma concentração de peso muito grande, tá? Especialmente no toque com apoio. Não precisa ser com apoio, né? A gente pode tocar sem apoio também. O violão está desafinado, porque a corda dele está nova, não reparem. Estou dando várias desculpas nesse vídeo aqui hoje. Mas aí você tem essa posição que favorece muito, né? Esse polegar tipo pé de cabra. O pessoal que costuma ouvir violão, que conhece o Segovia, vai se lembrar desse polegar, né? Como se fosse um pé de cabra, assim, apoiado, o braço inteiro apoiado em cima da corda. É uma posição de muito relaxamento, de muito peso, tá? E que favorece até certo ponto, né, a ação do toque com apoio. A direção do ataque, porque a gente utiliza esse movimento aqui, né, meio que associado ao toque no violão, colocado de maneira muito sutil, né? Eu vou exagerar, né? Não é isso que vocês veem os violonistas fazendo, mas existe esse vetor de energia encaminhando, né, o braço nessa direção. É uma coisa muito característica dessa direção, tá? Então essa é uma posição que ficou consagrada nessas fotos mais famosas do Francisco Tárrega, mas muito mais especialmente na carreira de André Segovia. O Segovia era um cara que tinha uma mão bem solta, bem relaxada, né? E ele jogava esse peso da mão inteira em cima da corda. Claro que ele tinha um preparo muscular grande para que as falanges, né, e as juntas dos dedos aguentassem com uma certa resistência esse peso do braço inteiro que ele jogava em cima das cordas, mas é uma posição que trabalha muito com peso e contra relaxamento, tá? É mais ou menos assim que trabalhavam vários outros violonistas contemporâneos a ele, tá? A grande violonista francesa Maria Luisa, a grande violonista francesa Ida Presti, estou falando da Maria Luisa Nido também usava essa postura, mas a Ida Presti, né, trabalhava com a mão bem inclinada, né, assim, um polegar meio para fora, né, então. Bom, essa é uma posição que as pessoas apelidam carinhosamente de postura antiga. Eu, sinceramente, não gosto muito desse termo, porque dá a entender de uma coisa ultrapassada, né? Mas um dos grandes violonistas da atualidade, também francês, Thibaut Garcia, utiliza essa posição de maneira mais ainda acentuada, essa inclinação da mão mais acentuada ainda. E diferente do que a gente espera, ele consegue um som muito redondo. Vou falar daqui a pouco da consequência sonora de cada uma dessas posturas, né? Mas eu vou falar da outra posição também, a posição chamada moderna, né? Também outro nome que eu não gosto, porque, enfim, né? A chamada postura moderna, acreditem se quiser, também remonta a uma foto do Tárrega, né? O Tárrega realmente é aquela coisa que gerou meio que tudo, inclusive escolas opostas, né? Saíram da observação de fotografias do Francisco Tárrega.
Uma das últimas fotos do Francisco Tárrega, uma foto até meio, né, sombria, assim, de um dos últimos recitais que ele deu, acho que ele faleceu ainda aquele ano, né? Mostra o mestre numa posição bem mais reta com o pulso, né? Deixa eu colocar aqui. A posição quase buscando uma linha de continuidade entre o antebraço e o pulso, certo? Nessa posição, vocês percebem que é muito mais fácil a gente tocar arpejos, porque se eu não forçar o anular, na verdade não é forçar, né? Mas na posição chamada antiga, percebam que eu tenho que deixar o anular bem mais esticadinho, o indicador um pouco mais curvo, o anular mais esticado para esses dedos conseguirem atingir a posição do arpejo. Quer dizer, para tocar arpejo no violão eu preciso de uma linha diagonal, os dedos precisam traçar uma linha diagonal com as cordas. E é mais fácil fazer isso na posição antiga se eu tiver com os dedos em posição desalinhada. Reparem que o meu indicador está quase curvo e o anular está quase reto, né? Linhas gerais, né? Na posição chamada moderna, eu consigo deixar todos os dedos curvos igual, tá? Eu uniformizo a curva dos dedos e coloco, a mão distribui os dedos por essa linha, como é que se diz? Essa linha diagonal, né? Que faz essa linha perpendicular às cordas, tá? Consequências da sonoridade, é meio difícil falar, né? Para a unha como ela está organizada, a minha unha da maneira como ela está lixada, eu estou tentando tirar mais ou menos o mesmo som das duas posições, mas a postura antiga ela tende a ter um som mais metálico, porque o dedo está mais na frente. A posição mais moderna tende a tirar um som mais arredondado, porque o toque está mais de lado. É como se eu estivesse usando o tempo inteiro o toque lateral. Agora, tudo isso pode mudar dependendo da maneira como vocês lixam as unhas de vocês, tá? A unha você pode deixar uma ponta mais para o lado de cá ou mais para o lado de cá, né? Segovia deixava a rampa da unha nessa direção, quer dizer, a unha era menor aqui no contato e ia crescendo à medida que ia chegando na outra extremidade do dedo, né? Enfim, a forma como a gente lixa a unha é todo um capítulo à parte que eu tenho muita dificuldade de trabalhar em vídeo. Tem um vídeo no meu canal falando sobre como lixar unha, formato de unha, mas é muito difícil realmente abordar isso aí sem que a gente tenha o 3D, né? Sem que a gente tenha um contato com o olho realmente que seja pessoal, tá? Dizem então que essa postura moderna teria uma sonoridade um pouco mais aveludada, né? Teria uma uniformidade nas juntas dos dedos e ela não criaria uma tensão aqui, quer dizer, essa pressão, se você deixa muito solta essa pressão, os tendões desse lado aqui tenderiam a ser esmigalhados pelo peso da mão, tá certo? Isso não procede muito, não só por a questão, vamos analisar cada uma dessas questões. A questão da sonoridade eu já respondi, dependendo do formato da unha, vocês podem ter um som metálico ou doce, independente da posição que vocês estão utilizando, tá? Mas essa questão do tendão ser amassado com o peso da mão, né? Para mim essa é uma questão interessante, eu acho que é uma questão importante que a gente deveria prestar muita atenção. Quando a gente estica o braço, né, dessa maneira, a gente percebe que a mão ela não fica completamente reta em relação ao braço, né? Ela tende a subir um pouco, dependendo da anatomia. No meu caso é assim. Para outras pessoas, essa linha de continuidade tende a essa queda natural, tá? Isso é parte do que eu chamei de predisposição natural no começo do vídeo e que eu vou refazer esse conceito no final dele, tá? Por favor, eu peço, além de dar a curtida, né, de compartilhar esse vídeo, que assistam até o final para não ficar com uma ideia entendida pela metade, certo? Nessa posição, a gente tende a privilegiar o ataque do polegar, certo? Então é um som que a gente consegue mais robustez sonora nos graves, tá? Isso seria uma primeira coisa. Na posição moderna, a gente tende a deixar esses tendões mais livres, mais soltos, tirando pelo fato de que deixar de inclinar a mão nessa posição exige um certo esforço porque a mão está sofrendo a ação da gravidade, tá? Ainda bem que a maioria de nós ainda acredita na lei da gravidade. Então você tem essa ação da gravidade, ela tende a exigir um certo esforço para que a mão fique nessa posição mais reta, tá? Esse esforço excedente, a gente não sabe muito bem como escolher, né?
se você faz esse ligeiro esforço para deixar a mão reta em relação ao antebraço, ou se você deixa de fazer esse ligeiro esforço e deixa os tendões serem pressionados pelo próprio peso da mão. Tá? Essa é uma decisão que a gente realmente precisa tomar com base em uma depuração da sensação física de tocar solto. Eu não vou falar relaxado, tá? A gente não toca relaxado, na verdade. Mas a gente pode tocar solto, a gente pode tocar com os tendões funcionando, porque a gente não tem nenhuma tensão ao longo do corpo, entre a coluna entre a cervical e a ponta dos dedos, certo? É uma posição que, pelo menos a minha impressão, tá? Ela dá uma ajudada na sonoridade do anular, a posição moderna. Tá? A posição moderna tende a ajudar um pouquinho assim, a construir a sonoridade do dedo anular. E quanto ao polegar, você fala assim, mas o polegar ele toca o baixo no violão. O baixo é uma parte tão importante, né, na música ocidental, especialmente. A gente teria que dar conta de um baixo poderoso. Né? Se a gente pensa na orquestra sinfônica, eles têm um naipe de instrumentos para cada uma das vozes. Né? O primeiro violino faz o soprano, o segundo violino faz o contralto, as violas fazem o tenor. E para fazer o baixo é violoncelo e contrabaixo. Eles têm 2 naipes de instrumentos para fazer a linha do baixo. Tamanha a importância, né, da linha do baixo para a música ocidental. Tá? Mas isso pode ser compensado através do uso da rotação do braço. Aí a gente pode conversar isso em um outro vídeo. Como é que a gente pode usar o braço inteiro para ter um polegar robusto, para ter uma sonoridade pulsante. Porque de fato o baixo ele tem que ter uma atenção especial. Tá certo? Violonistas que utilizam uma postura e que utilizam outra. Eu já falei aqui, mas a postura chamada postura antiga, né? Ela era utilizada pelo André Segovia, pela grande Maria Luísa Anido, pela Ida Preste e mais recentemente pelo Thibaut Garcia, uma das sonoridades mais lindas do violão da atualidade. Ele tem esse grupo de violonistas não trabalha com essa mão na posição que a gente chama de antiga. A posição moderna já é utilizada pelo David Russell. Em certos casos eu vejo John Williams usar uma posição com o braço um pouco mais reto também. Tá? Eu acho que é importante a gente pensar no seguinte: a postura, se você for prestar atenção nas mãos desses violonistas, você vai ver que a mão do David Russell é uma mão realmente diferente da mão do Segovia. Ela é anatomicamente diferente. A proporção dos dedos, apesar de Segovia ser um cara muito alto, de 1,90 m, né? Mas os dedos em proporção, o polegar dele era muito pequeno. O Russell tem um polegar um pouco mais longo. Os dedos dele são um pouco mais compridos. Tá? Então talvez essa seja uma posição que não se encaixe muito bem, a posição antiga, né? Nesse conceito de liberdade que ele provavelmente se preocupou muito em desenvolver ao longo da vida, porque a gente vê ele um violonista extremamente maduro, extremamente livre nesse momento que ele está tocando. Tá? Nesse momento da vida, da carreira dele. Agora eu prometi falar para vocês sobre o conceito de predisposição natural. Tá? Já disse aqui algumas vezes nesse vídeo, arte é uma palavra que está relacionada com a palavra artifício e artífice e portanto também artificial. Ou seja, nada em arte é natural. Tá? A pessoa que fala, coloca a mão na posição natural, ela está mentindo. Tá? Não existe uma posição natural, especialmente para iniciantes. O iniciante que é convidado a deixar a mão cair do jeito que ela vem, ele tá trabalhando num território livre demais, um território aberto demais. É importante que o professor corrija, eventualmente aqui e ali, olha, a mão mais assim, a mão mais assada. E observe bem qual é a reação desse estudante em cada uma dessas posições. Por que é necessário a gente criar artificialmente essa disposição, que isso não vem da natureza? Né? Porque o ato de tocar um instrumento musical não é natural, ninguém nasce com o violão no colo. É uma habilidade que a gente adquire. Por adquirir essa habilidade e por ser um corpo estranho ao nosso próprio corpo, é preciso desenvolver o que a gente chama de tonificação muscular dentro de determinados posicionamentos. Os violinistas falam disso bastante, né, com bastante frequência, é um tópico importante para eles. Talvez porque ele seja o instrumento mais flagrantemente anti-anatômico. Né? A posição do violino é realmente... Você olha para ela e fala, caramba, né? Tá muito anti-ergonômico isso aqui. E, no entanto, os violinistas bons tocam como se estivessem dançando na chuva. Assim, parece que... Tô falando nesses barulhos que vocês estão ouvindo é exatamente da chuva, tá? Que está vazando um pouquinho o áudio aqui que eu sei.
Os violinistas conseguem uma naturalidade muito grande num instrumento que tem uma postura tão complicada. Por quê? Por causa da tonificação. Eles desenvolvem uma certa capacidade muscular de se manter em uma determinada postura durante várias horas. Tá? Por isso que a gente tem que suspeitar dos violonistas que falam para iniciantes colocarem a mão numa posição natural. Natural para eles, que estudam violão há 20, 30 anos. Mas para a pessoa que está pegando o instrumento agora, ou que não pratica o violão tantas horas por dia, é necessário sim a gente escolher uma posição pedagogicamente mais adequada para nós, para o iniciante naquele momento, né? E fazer disso uma espécie de meta, seguir nessa posição até que a gente tenha tônus naquela posição, consiga tocar com liberdade nessa posição e daí experimentar outras possibilidades. Mas o começo precisa ser sempre mais cuidado, precisa ser sempre mais determinado. Eu gosto muito de comparar o trabalho com os meus alunos ao trabalho que a gente tem com crianças, com os nossos filhos. E recentemente eu tenho a oportunidade de trabalhar nessa seara também. Né? O que a gente percebe das crianças, bebês, né, é que a gente precisa controlar absolutamente tudo da vida delas no começo. Isso é importante inclusive para a segurança emocional delas. À medida que elas vão crescendo, vão desenvolvendo algumas habilidades, vão criando autonomia, a gente vai soltando e elas vão poder fazer coisas com mais segurança, inclusive medindo aquilo que é melhor para elas. O objetivo da educação é criar adultos autônomos. É ou não é? Os alunos não podem ser tratados como se fossem nossos filhos, que a gente tivesse responsabilidade total sobre tudo que eles vão fazer, pensar e aprender. Né? Nem com os filhos a gente tem uma responsabilidade tão profunda, tão grande assim. Mas no que se refere especificamente ao ambiente de aprendizado do instrumento, a gente precisa operar com muito amor e cuidado. Eu ia falar carinho, às vezes bem-vindo também. Mas quando a gente pensa em amor, a primeira palavra que vem em seguida é a palavra cuidado, quer dizer, zelar, ter zelo por esse aluno, ter zelo por esta aluna. Tá? Todos os movimentos precisam ser controlados pelo professor. O professor precisa definir qual é a postura, qual é a altura do banquinho, todos os detalhes. Se o pulso é mais curvo ou se o pulso é mais reto, o professor precisa observar, tem que lembrar a orientação dada para cada um dos alunos, né? Que é uma coisa às vezes difícil de fazer no caso de você ter vários alunos. Mas é preciso você controlar esse processo para que o estudante, depois de ter tonificado uma determinada postura, aí ele sinta que ele está tocando naturalmente, que ele está tocando sem nenhum esforço. Esforço não pode estar presente nem na primeira aula de violão, né? Mas é natural algum desconforto. Tá? Um pouco de desconforto até que tonifique a postura é um pouco natural. 1 semana, 2 semanas de prática, isso aí já tem que ser eliminado. Tá? Mas eu acho que é importante a gente se lembrar sempre disso. Não confiem nos violonistas que dizem, que falam muito em naturalidade. Tá? Não existe nada de natural no ato de tocar violão. Existe a sensação de naturalidade que é dada por uma prática muito longa e muito intensa. Tá? Por último, eu queria dizer o seguinte. Vai parecer meio absurdo o que eu vou dizer agora, mas assim, a postura ao violão é uma coisa de suma importância, extremamente relevante. Mas existe uma coisa mais importante ainda do que a postura, que é a utilização consciente dos diversos pesos e contrapesos do corpo, de uma maneira equilibrada. O equilíbrio pode ser atingido em posições absolutamente bizarras. Como nós temos, o exemplo que eu dei dos violinistas, né, que tem que trabalhar numa posição muito anti-ergonômica, mas conseguem chegar a níveis de naturalidade muito grandes. No caso do violão, nós temos também a posição chamada, né, a posição do violão popular, que é o violão na perna direita, ou o violão apoiado na perna direita, ligeiramente levantado assim, com o antebraço, né, uma posição que você senta com muito conforto, mas você deixa o violão aqui apoiado, né, de maneira que ele fica bastante estável. Eu estou com os 2 pés no chão, eu estou numa posição bem ergonômica, bem correta do ponto de vista do corpo, mas eu realmente preciso concentrar o peso do meu braço aqui e eu perco um pouco da mobilidade ao longo das cordas. Tudo bem, se isso não é muito importante para esse artista, isso não vai fazer a menor diferença. O caso é que cada pessoa, não importa em que postura, qual a postura adote, tem que ter a sensação de conforto, tem que ter a sensação de segurança depois de 1 a 2 semanas tentando uma determinada posição. Ao longo do tempo a gente tenta mudar de posição também. Muitos violonistas, você pega o Everton Gladen, por exemplo, grande violonista paulistano, mudou a postura, que eu me lembro assim pelo menos umas 3 vezes. Eu lembro de ouvir ele, eu lembro de adquirir aquele disco da obra integral de Bach para o laúde, que ele tocava na posição tradicional com o banquinho.
Quando eu o vi tocando ao vivo pela primeira vez, deve ter sido em 1995, 96, eu estava morando em Goiânia ainda, ele já estava com o violão mais inclinado, com um apoio de coxa, e ainda mais para frente ele adotou a posição do violão como um violoncelo. Ele toca hoje no violão na posição do violoncelo. Tá? É um pesquisador incansável, de fato. Em cada uma dessas posturas ele teve que ter alguma paciência para fazer com que o corpo se sentisse realmente confortável em relação àquela posição. Claro que já na primeira sentada ele tinha que ter tido uma ideia de que aquilo iria funcionar. Né? Ele tem consciência corporal suficiente para isso. Mas existe um período de adaptação que a gente precisa sempre percorrer. Ao longo do tempo a gente pode usar também o suporte de coxa, tá aí o Hipólito Sá, que fabrica esses suportes. O Pompeu também tem fabricado suportes bastante interessantes. E a gente sempre tem muitas opções no mercado para testar. Como que a gente toma a decisão? Buscando a consciência corporal. Eu quero remeter a vocês, e aí eu já aproveito para fazer uma propaganda do canal dele, que esse é um cara que merece, Marcos Kaiser. Excelente violonista, tem um canal artístico assim, de primeira qualidade, gravações muito boas, de peças excelentes assim, do repertório do instrumento. É um violonista que usa a posição chamada posição popular. Mas quando você vê ele tocar, você percebe esse relaxamento, essa impressão de relaxamento. Falei que não ia usar essa palavra, né? Mas é como se ele estivesse totalmente relaxado, totalmente natural tocando. Uma naturalidade construída, mas ele construiu essa naturalidade. O Marcos Kaiser, além de violonista, ele é formado em fisioterapia. Vocês acham que eu vou discutir com ele a maneira como ele segura o violão? Pelo amor de Deus. E Amandu Costa, a mesma coisa. Paco de Lucia, talvez um pouco mais tenso, com a perna cruzada, que é uma coisa que a gente não deveria recomendar. A perna cruzada corta a circulação. E, no entanto, Paco de Lucia é um dos maiores violonistas flamencos de todos os tempos. Chegou a tocar muito bem, sempre. Né? Chegou a uma carreira bem longeva, inclusive. O Diogo Salvetti ensina violão flamenco também nessa ideia, nessa postura. Ele discute várias possibilidades de postura também. Enfim, então eu falei um pouco do Marcos Kaiser porque ele é um cara que me remete bem a essa... Ele é um exemplo muito claro para mim, de uma posição que normalmente os violonistas clássicos trabalhariam de outra maneira, mas talvez fosse importante a gente perceber como que aquele sistema está funcionando. A postura não é um jeito de colocar o corpo, a postura é um sistema. Entra em consideração todos os elementos corporais, inclusive a maneira como você lixa a sua unha. Tá? Espero ter quebrado alguns dogmas, mas ao mesmo tempo dado algumas ideias para a gente pensar. Né? O fato de você eliminar dogmas não significa que você não tem o seu jeito de fazer as coisas. Procure não mudar demais e se tiver que fazer alguma mudança na sua posição, mude com bastante responsabilidade, com bastante calma e prestando bem atenção em todos os detalhes. Para citar um samba que eu gosto muito de ouvir, né? Se você tiver que fazer muitas mudanças na sua posição, faça como o velho marinheiro que durante o nevoeiro leva o barco devagar. Um grande abraço para vocês e até a próxima conversa de violonista.